Hora, não vou ligar. Chegou a hora. Como é que é? Pode chorar, pode chorar. Pessoal, acabou a Copa do Mundo e graças a Deus, a Espanha é a campeã do mundo, bicampeã do mundo, venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação. E agora eu posso soltar os cachorros, porque não serei contido mais pelas amarras sociais. Sim, tava torcendo pra Espanha. Não, eu sou o primeiro defensor dos países sul-americanos, menos a Argentina, ainda mais quando se trata de futebol, né? E de fato foi merecidíssimo. A Espanha foi absolutamente dominante. De uma Argentina que chegou, é bem verdade, com muito questionamento, de forma bastante duvidosa. A justiça foi feita. Ganhou a melhor equipe, ganhou o melhor time, ganhou a seleção que merecia dessa Copa do Mundo, não a seleção que chegou majoritariamente por sorte. A Argentina perde mais uma final de Copa do Mundo, chegou em 7, perdeu 4. Pois é, que pena, não é, pessoal? Que tristeza. Nossa, eu acho que só falta chorar aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, foi realmente um jogo absolutamente dominante da seleção espanhola, né? A gente já sabia, e eu tinha dito nas previsões, que a tendência era que o domínio fosse mesmo espanhol. O que surpreende é o tamanho desse domínio, né? A Argentina termina o primeiro tempo, termina os primeiros 90 minutos com uma estatística vexatória, né? Apenas não, nenhuma, zero finalizações ao fim dos 90 minutos de uma partida de Copa do Mundo, contra 15 finalizações da Espanha. Realmente uma atuação pífia da seleção argentina, que em nada conseguiu se equiparar ao nível de jogo da seleção espanhola, que teve o controle do primeiro ao último minuto. A Argentina se junta a uma marca tenebrosa, né? Que essas seleções, apenas 3 vezes na história, uma seleção terminou 90 minutos de Copa do Mundo sem finalizar uma vez sequer ao gol. A Argentina nesta partida, e a Costa Rica em 2022 contra a Espanha, quando perdeu por 7-0, e o Brasil e a Costa Rica também contra o Brasil em 1990, quando ali perdeu por 3-0. Então, uma estatística muito feia para a seleção argentina, que acaba sendo derrotada, né? Mais uma vez derrotada em sequência, assim como entre 86 e 90 a seleção argentina ganha uma Copa do Mundo, perde logo em sequência a final seguinte, né? A Espanha, é bem verdade, campeã, bicampeã do mundo, se iguala à estatística geral de França e Uruguai, e apenas deixa a Inglaterra com a única estrelinha na Inglaterra, só com uma estrela no seu palmarès, né? É a seleção espanhola que, de fato, e eu não vou ser hipócrita, falei durante todo o caminho aqui, não foi um time de encher os olhos, foi um time que teve muita dificuldade para colocar seu melhor jogo, aquele jogo que encantou o mundo na Euro de 2024, que teve até um pequeno lapso disso durante esse jogo, quando nós vimos Nico Williams e Yamal jogando a maior parte do jogo, mas não foram jogadores incisivos de penetração tão importantes como foram naquela partida. Aliás, uma Copa do Mundo como um todo muito abaixo do Lamine Yamal, né? E o Nico Williams acabou sendo importante, não da forma que se esperava. É ele quem escora a bola de cabeça na prorrogação para o gol do Ferran Torres. Mais uma vez, vale ressaltar, um gol na prorrogação dá o título à seleção espanhola, que novamente vence por 1-0, como eu inclusive cravei no nosso bolão. Pois é. Então foi um jogo em que havia a impressão de que a Espanha produzia para dominar, para impedir que a Argentina jogasse, e a Argentina em nenhum momento conseguiu produzir nada. O Unai Simón acho que não fez defesa durante a partida, só recuperação de bola aérea, né? Ele não defendeu de fato, principalmente até o segundo tempo da prorrogação.
E de fato só começou a trabalhar após o gol da seleção espanhola, que deveria ter saído mais cedo, né? Aí vale ressaltar que mais uma vez esse jogo foi marcado por algumas decisões questionáveis de arbitragem. Houve 2 gols anulados para a seleção da Espanha, o primeiro dos quais eu achei que foi incorretamente anulado, né? O Otamendi sofre, ele se joga depois de um encostão do Mikel Merino, né? Aparentemente houve um pisão entre os dois, mas de fato não achei que ali houve nada, e logo em sequência sai o gol que seria do Nico Williams, achou incorreto. Depois teve já que seria o gol do 2-0 do Ferran Torres, de novo do Ferran Torres, esse herói tão improvável, só que ali o gol realmente foi corretamente anulado, né? Uma Argentina que, para além do jogo patético que fez, também contou com a expulsão do Enzo Fernandes, né? Que de fato, assim, a Argentina teve durante essa Copa do Mundo inteira foi extremamente faltosa. Em alguns momentos faltou o cartão, né? O cartão amarelo, e dessa vez o árbitro teve a coragem para dar o segundo cartão amarelo, porque era assintoso, era evidente que o segundo cartão amarelo deveria ser dado para Enzo Fernandes, que deixou o seu time, que já estava numa situação muito perigosa, praticamente muito exposto para tomar esse gol, né, para perder a partida. Inclusive, foi o único detalhe da Argentina que realmente tentou mudar o jogo, foi no segundo tempo da prorrogação, após o gol, que aí realmente a Espanha quase deu uma de Inglaterra, né? Se desorganizou um pouco defensivamente, permitiu espaços que não deveria ter permitido. Inclusive, acho um erro o Yamal ter ficado isolado na frente tentando marcar a saída de bola, marcando saída do Dibu Martínez. Ele, enfim, estava deixando o time um pouco exposto naquele momento, mas acabou que isso de nada foi importante. E no fim das contas, a imagem feia, né? Tô aqui gravando logo após o fim do jogo, imagem muito feia dos jogadores argentinos, maus perdedores, que não conseguiram vencer e começaram a agredir os espanhóis depois, a xingar, né? Enfim, percebe-se que muitos desses jogadores têm sérios problemas de caráter, né? Então, Espanha, bicampeã do mundo, parabéns aos espanhóis. Não sou o maior fã dos espanhóis, não tenho nenhum apreço particular pela Espanha, muito pelo contrário. Não gosto muito da história que a Espanha construiu aqui no nosso continente, é bem verdade, mas nessa Copa do Mundo havia um vilão, e esse vilão era a seleção argentina, que chegou matando os heróis de Cabo Verde, os destemidos egípcios, os suíços que tiveram algumas burrices e os ingleses covardes, mas a seleção espanhola é a responsável por matar essa hidra que foi a seleção argentina, nesse que foi o último jogo de Lionel Messi na Copa do Mundo, um jogo que certamente não será memorável para ele, porque foi uma partida muito apagada do Lionel Messi no jogo de hoje, né? Jogaço do Rodri, jogaço do meio campo da seleção espanhola, principalmente de Rodri, Dani Olmo. Pedri entrou muito, muito bem. Depois, quando entrou o Ferran Torres, foi uma válvula de escape interessante, né? Muito importante para fazer movimentos que o Oyarzabal geralmente não costuma fazer, um centroavante que sai mais. Cubarsí fazendo uma Copa do Mundo excelente, melhor zagueiro da competição. Então, uma Espanha que, principalmente pelas 2 últimas partidas, 2 partidas excepcionais do time espanhol, merece ser campeão. Obviamente, nada de errado nisso, tá certo? Esse é o vídeo de análise da final, mas nossa cobertura da Copa do Mundo ainda não acabou. Pois aguarde que ainda teremos a revelação. Você notou que eu deixei de revelar aí a tabela do bolão? Nós vamos descobrir num vídeo separado quem foi o grande campeão do bolão, que já está decidido. O bolão tem uma pessoa que venceu. E depois nós teremos também o Brunão Awards, como também tivemos na Copa de 2022, revelando os melhores da competição. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem comigo. Ainda vou fazer alguns outros conteúdos, né? Falar um pouco mais da minha experiência pessoal com relação a essa Copa do Mundo, uma avaliação final da Copa do Mundo. Mas fato é que nada mais interessa. A Espanha venceu, é a campeã do mundo, e a Argentina, que se